Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida do irmão, da irmã. Uma vez mais aqui falando, orando, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima, da Igreja Pentecostal para Deus e Nações. Meus irmãos e irmãs, até aqui Deus tem nos guardado, Deus tem nos ajudado. Eu quero aqui dizer aos irmãos e irmãs que a palavra de Deus diz, irmãos, que muitos são as aflições do justo, mas ele é vencedor em todas. Meu irmão, minha irmã, não deixa ser vencido pelo ódio, não deixa ser vencido pela perseguição, não deixa ser vencido por tantas as coisas, irmãos e irmãs, que nós que vivemos nesse mundo passamos. Não, irmã. A base forte da sua vida, meu irmão, minha irmã, é a presença de Deus. A base forte da sua vida, meu irmão, minha irmã, é a presença do Deus vivo. Então, minha irmã, não importa, eu não sei qual prova, qual luta que você está enfrentando aí, se você perdeu alguém da família, se você perdeu o emprego, se você tomou decisões da qual você teve que tomar, aleluia, Jesus. Porque senão, ou você tomava a decisão, ou você ia entrar em depressão, porque, meus irmãos e irmãs, tem coisas na nossa vida que Deus decide por nós, que Deus age por nós, que Deus manda anjo, que Deus usa alguém. Mas eu quero aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, tem coisas que Deus faz, anjo faz, o homem da terra faz, mas tem coisa, meu irmão, minha irmã, que é necessário eu, você, nós fazermos para que, meus irmãos e irmãs, nós não venhamos perecer. E eu quero aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja a circunstância que você está enfrentando, tem enfrentado, o que importa, meu irmão, minha irmã, é que você tem orado, tem confiado, tem buscado, que você está firme na presença de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, o diabo, a qual a palavra de Deus diz, o diabo, os demônios, irmãos, eles estão a todo tempo aí, meus irmãos, tentando de toda maneira, irmãos, como diz a palavra, matar, roubar e destruir. Mas, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele também disse na tua palavra, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dei poder contra toda casta maligna. Então, meus irmãos e irmãs, aquilo que é demônio, meus irmãos e irmãs, aquilo que não é de Deus, aquilo, meus irmãos, que tenta de todo custo ver nós frustrados, ver nós destruídos, meu irmão, minha irmã, Deus nos deu autoridade, aleluia, para que nós venhamos, irmãos e irmãs, colocar esses demônios, meus irmãos, esses tentadores, essas obras malignas no lugar deles, da onde eles nunca deveriam ter saído. Oricampalapassuriambalabai. Meu irmão, minha irmã, aleluia, não importa o que você está vivendo, a dor, não aceita a dor, não aceita a derrota, não aceita a tristeza, usa a autoridade de Deus, repreende, meu irmão, minha irmã, toda casta de demônio. De nada adianta, meu irmão, minha irmã, nós ficarmos, nós se lamentando
pelos problemas, pelas provações, pelas dificuldades. Não, irmãos. Jesus nos deu autoridade. Nós temos que profetizar, nós temos que repreender, irmãos. Nós temos que decretar em nome de Jesus que tudo aquilo que tem tentado nós atingir, tentado nós causar dor, na autoridade do Deus vivo, no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, eu repreendo. Nós repreendemos, irmãos, aquilo que não é de Deus. Nós repreendemos sentimento de ódio, nós repreendemos todo o ódio, irmãos, disfarçado de bondade. Porque, meu irmão, minha irmã, Satanás, ele é assim. Satanás, irmãos, ele vem, como diz a palavra de Deus, de sapatinho de algodão. Satanás, irmãos, ele vem para nos destruir, disfarçado de pastor, até mesmo de anjo, meus irmãos. E que se nós, irmãos e irmãs, não formos crentes de oração, nós perecemos. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade que Deus te deu, repreende, fala a Deus, coloca as mãos sobre tudo aquilo que tem tentado atingir a minha vida, a minha fé, a minha casa, a minha família. Aleluia, a igreja do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, aleluia, Jesus, vamos permanecer, irmãos, permanecer firme, porque, meus irmãos e irmãs, cada dia que passa, meus irmãos, quantos lares destruídos. Meus irmãos e irmãs, na atualidade, aleluia, que nós vivemos, qualquer frustração humana, irmão, do ser humano, o diabo aparece ali, irmãos, para oferecer o pior sobre a vida da pessoa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, como está escrito na palavra de Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho nesta prova, você não está sozinho nessa luta. Continua orando, continua buscando. Fuja das rodas dos escarnecedores. Fuja dos falastrões. Aqueles irmãos e irmãs que só sabem abrir a boca para falar. Fuja. Oriam, palabá, suricanta, labai. E seja uma pessoa, aleluia, que anda não em grupo, não em multidão, não na rodinha de pessoas que fazem rebelião, não. Mas seja uma pessoa que anda, aleluia, com as mãos dadas com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Porque aí sim, meu irmão, minha irmã, nada vai tirar, aleluia, a essência da felicidade no coração do irmão e da irmã. Porque, meus irmãos e irmãs, aleluia, Jesus, o poder de Deus sobre a nossa vida é alegria. O poder de Deus sobre a nossa vida, meu irmão, minha irmã, é a fonte da felicidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, que os profetas da antiguidade, irmãos, aleluia, Jesus, nada tirava a alegria do coração dos servos de Deus, das servas do Senhor. Porque, meus irmãos e irmãs, a presença de Deus, irmãos, aleluia, Jesus, que nos traz alegria. Eu repreendo nesse momento, meu irmão, minha irmã, todo o sentimento de derrota no seu coração, meu irmão, minha irmã. O meu Deus está indo aí, está jogando por terra esse sentimento de tristeza. O meu Deus está indo aí, jogando por terra esse sentimento de derrota. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, irmãos e irmãs, nós temos que ser seletivo. Você tem que ser seletivo, irmãos e irmãs. Aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, o diabo, irmãos, que a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Então, irmãos e irmãs, o diabo ele trabalha com rebelião. O diabo, meus irmãos e irmãs, ele trabalha com fofoca. O diabo, meus irmãos, ele trabalha com todo tipo, irmãos, de crueldade, desonestidade. Mas, irmãos e irmãs, o meu Deus, o nosso Deus, não, irmãos. O nosso Deus, a única coisa que ele quer, irmãos, é um coração puro, uma mente sincera que está buscando a Deus. Isso já é o suficiente para ele, irmãos, mandar anjo do céu, assim como Deus mandou, aleluia, o anjo do céu, irmãos, para honrar Daniel, para guardar Daniel, para trazer a grande vitória. Aleluia, Deus também, irmãos, nesta prova, nessa dor, nessa angústia, ele tem contemplado tudo, ele tem visto tudo. Assim, meus irmãos e irmãs, como o próprio Deus passeou dentro da fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele também me trouxe aqui, meu irmão, minha irmã,
para dizer que você não está sozinho nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade. Mas, irmãos e irmãs, é necessário nós sermos seletivos. É necessário, meus irmãos e irmãs, nós pedimos para Deus, Deus unge os nossos olhos para que nós venhamos ver aonde está o que tanto tem causado males contra a nossa vida. E sendo assim, meu irmão, minha irmã, nós temos que decidir. Você não pode, meu irmão, minha irmã, aceitar, aleluia, o mal destruir a sua casa, a sua vida. Não, mas é necessário ser seletivo. É necessário, aleluia, Jesus, agir. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que não é fácil, né, irmão? Você acha, irmãos e irmãs, que foi fácil para o filho pródigo? Depois dele cometer, irmãos, todo tipo de atrocidade, irmãos, né? Todo tipo de injustiça contra o próprio pai, né? Mas ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi ao meu pai, pequei, errei. Irmãos e irmãs, não importa se a pessoa caiu. O que importa, irmãos e irmãs, é que ele tem que ser corajoso de se levantar, de assumir, não, eu errei, mas eu vou mostrar que eu sou capaz. Tipo, meus irmãos e irmãs, uma pessoa que ele está querendo se formar em qualquer área da vida, né, irmãos, profissional, ele não vai acertar, ele vai errar, mas ele vai continuar ali lutando, irmãos. Assim é a nossa vida para com Deus. Não importa, irmãos, aonde errou, o que aconteceu, o que importa é que você tem que ser guerreiro, de estar na casa de Deus, estar ali, estar buscando, sendo perseverante, e sendo assim, meu irmão, minha irmã, Deus dará um escape para a sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, veja o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo tinha, meus irmãos, gastado tudo quanto ele tinha. O que restava para ele ali, irmãos, era a morte. O diabo, ele ia matar o filho pródigo, irmãos. Mas ele disse, não, eu tenho, aleluia, meu pai, e eu vou voltar. Meu irmão, minha irmã, aleluia, eu estou mandando essa mensagem, irmãos, debaixo da autoridade poderosa do meu Deus. Não importa o que aconteceu, o que está acontecendo, seja corajoso, meu irmão, minha irmã, a voltar à casa de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que aquele, aleluia, que se humilha, ele alcança a misericórdia das mãos de Deus. Ele alcança a misericórdia, meus irmãos. E que foi o caso do filho pródigo. O filho pródigo voltou, irmãos, aleluia, e recebeu das mãos de Deus, aleluia, dupla honra. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes a pessoa, irmãos, ele acaba, aleluia, dando ouvido, irmãos, a Satanás. Aleluia. E quando ele vê, meu irmão, minha irmã, ele está no fundo do poço, está num bico sem saída. Mas eu quero dizer ao irmão, à irmã, Deus, irmãos e irmãs, me trouxe aqui para dizer para você que a partir, irmãos, desta mensagem, eu não estou aqui em vão, não, irmãos. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Aleluia, mas o Deus vivo me trouxe aqui para dizer para você, que ele manda dizer para você, irmão, a partir desse momento, aleluia, Deus manda dizer para você que ele vai dar vários sinais para que você, meu irmão, minha irmã, tome a decisão, a direção para ser uma pessoa vitoriosa na presença de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui dizer para vocês, aleluia, a palavra de Deus diz, irmãos, que ninguém, nenhuma alma em cima dessa terra, ela morre, irmão, sem salvação, sem antes Deus avisar, viu? Deus, irmãos e irmãs, ele dá vários sinais para dizer para o ser humano em cima dessa terra, eu estou agindo, eu estou mostrando, sai, abandona os demônios, sai, abandona o que não agrada a Deus. Mas, irmãos e irmãs, lamentavelmente, irmãos, a maioria do ser humano, meus irmãos e irmãs, Deus mostra, Deus fala, Deus orienta, mas, irmãos e irmãs, ele prefere, meus irmãos e irmãs, acordar no inferno, irmãos, com os demônios ali, falar, poxa, eu estou aqui agora, aleluia, como que eu fui tão besta? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a nossa vida eterna, irmãos, é coisa séria. Aleluia, Jesus. Ai, irmãos do homem, ai da mulher, irmãos, que partir desta vida sem a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, aproveita a oportunidade que Deus tem dado, que Deus tá te dando. Cai fora desse grupo dos falastrões, cai fora.
aleluia, daquele crente, irmãos e irmãs, que diz que é crente, mas a vida dele, irmãos, é fofocar, é destruir pessoas, é ferir pessoas. Cai fora, isso é demônio, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas Deus está colocando a mão, irmãos, para dar o escape, para dar o livramento. E tudo aquilo, irmãos, que não é de Deus, chega o momento que é abatido, é banido em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, para mim encerrar aqui, irmãos, esta mensagem, meus irmãos, eu quero aqui contar aos irmãos, uma certa feita, meus irmãos e irmãs, teve um homem, aleluia, que ele ficou, irmãos, numa ilha, e ele naquela ilha ali, irmãos, perdido, porque, meus irmãos e irmãs, ele não sabia que rumo tomar, como tomar, ele começou, irmãos, a orar a Deus, né, irmãos? Ele começou ali a orar a Deus e pedia para Deus, me ajuda, tira eu daqui dessa ilha. E, irmãos, de repente, irmãos, chegou, né, pessoas, irmãos, ali com barcos para tirar aquele homem dali, mas ele não quis, irmãos, entrar no barco, né? Dali um pouco, irmão, chegou outra pessoa com barco, ele também não quis, irmãos, sair dali, né? E continuava orando, pedindo a Deus para Deus ajudar. Irmãos, 3 pessoas chegaram com barco, e aquele homem não quis embarcar no barco para sair dali. Resumindo, irmãos, os homens foram embora e aquele homem, aleluia, foi atacado por uma fera, né? Uma fera, um animal, né? O animal devorou ele naquela selva. Então, meus irmãos e irmãs, o que faltou para aquele homem, irmãos, receber o escape daquele lugar? Faltou ele, meus irmãos e irmãs, ter a atitude de embarcar no barco. Então, como eu disse no começo, irmãos, tem coisa que Deus faz, tem coisa que Deus manda anjo, tem coisas, irmãos e irmãs, que Deus vai dar vários sinais, mas o que parte da minha parte, eu tenho que fazer. Você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, para que você viva, para que você, meu irmão, minha irmã, possa entender, aleluia, que Deus usou, Deus fez, mas você também, aleluia, foi prudente, aleluia, para vencer a circunstância do mal. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a minha irmã. Quero aqui, irmãos, desejar a todos um feliz ano novo e que Deus, meu irmão, minha irmã, venha ser com as nossas decisões, né, irmãos? Como eu disse aqui no começo, tem decisão, irmão, que a gente tem que tomar, não tem jeito, né? Primeiro a gente ora, primeiro a gente faz a nossa parte, né, irmãos? Nós esperamos a resposta de Deus, mas aquilo que é para mim fazer, que é para minha irmã fazer, irmão, ainda que seja doloroso, né? Ainda que seja doloroso, a gente tem que fazer, né, irmão? Veja bem, Jesus, irmãos, orou, Jesus pediu a Deus, Jesus falou, Deus, aleluia, Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice, porque, meu irmão, minha irmã, não foi fácil Jesus ter que enfrentar a cruz, não, ele poderia ter falado assim, não vou enfrentar, mas, irmãos e irmãs, Jesus teve que enfrentar, né? Jesus teve que entregar a vida dele na cruz. Ele poderia muito, irmãos, fazer, esse povo é incrédulo, esse povo ingrato, esse povo aí que tem religião, mas não tem nada de Deus no seu coração, na sua vida. Esse povo aí que Jesus até pregou, irmão. Jesus falava para aquele povo, vocês falam de doutrina, vocês falam de religião, mas o coração de vocês só tem demônio, a mente de vocês só tem coisas horríveis. Aleluia. Mas não, irmãos. Jesus também disse, uma alma nesse mundo, uma alma salva, vale mais que esse mundo inteiro perdido. E por isso, meus irmãos e irmãs, o próprio Jesus tomou a decisão, aleluia, mesmo custando a sua vida, aleluia, de morrer por nós, irmãos, morrer para que a salvação viesse sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Esse áudio ficou um pouquinho longo, mas, irmãos e irmãs, eu estava aqui orando
E Deus mandou, irmãos e irmãs, eu trazer aqui esta mensagem aos irmãos, às irmãs. Meus irmãos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você tem Deus, você está com Deus, você é vencedor. Eu quero dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, e quero aqui profetizar em nome de Jesus. Eu quero aqui, irmão, profetizar, eu quero aqui decretar em nome de Jesus. Tudo, meus irmãos e irmãs, aquilo que a serpente, irmãos, a obra maligna usou para atingir, irmãos, para tentar nos atingir você, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor. Aleluia, Deus já está colocando a mão, viu, irmãos? E eu quero aqui decretar na autoridade de Deus que o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, aleluia, Jesus está nesse momento expergindo, aleluia, contra o veneno, aleluia, das serpentes, das cobras malignas, aleluia, Jesus que envenena, irmãos, lares, famílias, igrejas, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, para banir, para desfazer, irmãos, todo efeito, irmãos, aleluia, da serpente, todo veneno do inimigo, irmãos, que seja banido, repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje domingo, né, irmãos? Hoje domingo e vai ser o encerramento da nossa campanha, irmãos, que nós estamos fazendo na igreja, onde tem como tema Deus pelejará por nós e nós o calaremos. Então, irmãos, hoje é o encerramento desta poderosa campanha. Hoje é o encerramento, irmãos. E no encerramento, nesta noite, eu quero aqui, irmão, eu vou distribuir, irmãos, a todos que estiver conosco, o cálice, irmãos, simbolizando o sangue de Jesus. E nós vamos clamar, irmãos, pelo sangue de Jesus nesta noite na igreja. E aonde estivermos, aqueles demônios que só sabem, irmãos, semear contenda, semear divisão, semear rebelião, semear, irmãos, miséria, semear ódio. Irmãos, nós vamos clamar nesta noite pelo sangue de Jesus. E, irmãos, e serão todos, do maior ao menor, irmãos, serão banidos, serão dissipados. Porque, meus irmãos e irmãs, enquanto eu estava aqui falando com os irmãos, orando, Deus me mostrava e Deus me revela nesse exato momento, irmãos, muitos lares destruídos, irmãos, por esses demônios, irmãos, essas serpentes, irmãos, disfarçado muitas vezes, até mesmo de missionária, viu, irmãos? Até mesmo de religioso. Deus me revela, irmãos, Deus me mostra nesse momento muitas igrejas destruídas, irmãos, muitas famílias destruídas, irmãos, aleluia, por essa serpente, irmãos, da fofoca, do diz-que-me diz-que. Meus irmãos e irmãs, está na hora. Deus, meus irmãos e irmãs, aleluia, manda eu dizer nesse momento, aleluia, que está na hora, meus irmãos e irmãs, dos verdadeiros adoradores, dos atalaia da casa de Deus, irmãos, se levantar, irmãos, na autoridade de Deus, na autoridade do Espírito Santo, e colocar, irmãos e irmãs, ordem na casa de Deus. Meus irmãos, ordem na casa de Deus. Está na hora, meus irmãos. Muitos lares, esses demônios, irmãos, eles ficam filtrados, irmãos, destruindo lares, família. Aleluia, destruindo, irmãos, jovem. Meus irmãos, com as suas más condutas. Irmãos e irmãs, diante de Deus, diante da palavra de Deus, não existe meio termo. Ou a pessoa é ou não é, irmãos. Ou está fazendo a obra ou não está, irmãos. Pessoas, irmãos e irmãs, que não somam nada, irmãos, com o reino de Deus, com a obra de Deus. Eles estão ali, irmãos, só para trazer destruição. Então, meu irmão, minha irmã, ricanta labaçu. Aleluia, Jesus. Oriamba labaçuricanta labai. É hora de orar, irmãos, de clamar, de repreender. Aleluia, Jesus. Para que o meu irmão, a minha irmã viva, viu, irmãos? Não deixa, meu irmão, minha irmã, os demônios, aleluia, Jesus, glória a Deus, destruir a sua mente, a sua fé, a sua casa, a sua família. Então, meus irmãos e irmãs, logo mais, irmãos, hoje é o clamor do sangue de Jesus. E tudo aquilo, irmãos, que não é de Deus,
Deus está colocando a mão e está batendo em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ter compromisso com Deus, irmãos. Compromisso com Deus e fugir das picuinhas, das más conversações. Irmãos e irmãs, não tem como alguém que prega. É muito forte o que eu vou dizer aqui, irmão. Não tem como, irmãos, alguém que prega, alguém que se diz orar por revelação, por Deus, e querer, irmãos, ficar escondido com fofoquinha, com picuinha, querendo ver a queda do pastor, querendo ver a queda, irmão, do irmão, da irmã. Isso é demônio, irmão. Isso é demônio, irmãos. Mas está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Tudo aquilo que não é de Deus, que não provém de Deus, a mão do Deus vivo está sendo estendida agora. Irmãos e irmãs, veja bem, a palavra de Deus diz, aquele que usa de engano, irmãos, ele não fica na casa de Deus. Ele não fica. Você prefere, meu irmão, minha irmã, ficar usando de engano dentro da casa de Deus? Ou você prefere ser um ofertante, um dizimista, uma pessoa que está ali para somar, está ali de verdade? Porque, meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que é de engano, Deus está batendo, Deus está jogando por terra. Ricanta labassu, riambalabassu, ricanta labai. E não fique triste não, meu irmão, minha irmã. Não fique triste não, a tua fé não está em pessoas. Riambalabassu, ricanta labai. A nossa fé, meus irmãos, não está em pessoa, a nossa fé está em Jesus. Ai de Jó, meu irmão, minha irmã, ai de Jó, se a fé dele tivesse em pessoas, irmãos. Jó teria morrido, irmãos, porque tudo que o diabo queria contra a vida de Jó era que Jó blasfemasse, porque Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu tudo, irmãos, mas não perdeu a fé dele, não perdeu a alegria dele orar, dele sentir a comunhão para com Deus. Aleluia, e isso foi o suficiente para que Jó, meus irmãos e irmãs, aleluia, recebesse de Deus, aleluia, Jesus, a virada sobre o seu cativeiro. Então, meu irmão, minha irmã, continua firme, porque Deus está colocando a mão, Deus está batendo tudo aquilo que não é de Deus. Aleluia, para 2025, irmãos. Aleluia, Jesus. Oriambalabassuri canta labai. A dupla honra, irmãos, para os verdadeiros adoradores. A dupla honra, irmãos, para aqueles que tanto suportou, irmãos. Ricanta labai, nesse ano de 2024, dupla honra vindo de Deus. Eu profetizo nesse momento a dupla honra vindo de Deus sobre a vida dos verdadeiros adoradores. Eu profetizo, irmãos, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo a dupla honra. Eu decreto na autoridade de Deus que a mão do Deus vivo está sendo estendido sobre a vida daqueles perseguidores, daqueles blasfemos, daqueles, meus irmãos e irmãs, que muitas das vezes eles se infiltram, irmãos, dentro dos lares, nas casas, nas famílias, nas igrejas, como demônio, irmãos, forasteiro, disfarçado muitas das vezes, até mesmo de pregadores, até mesmo de anjos, mas que o foco é destruir, que o foco é trazer problemas, que o foco é trazer desordem, que o foco é trazer rebelião, que o foco é trazer desunião. A mão do Deus vivo, a mão do meu Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, está sendo estendido contra você, demônio, espírito do engano. Aleluia, Jesus. E a vitória é certa sobre a nossa vida, sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Receba a vitória, meu irmão. Receba a vitória, minha irmã. Receba a bênção de Deus em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos e irmãs, muito forte. Aleluia, vejo Deus aqui comigo nesse momento, viu, irmãos? Eu vejo Deus aqui comigo nesse momento, abatendo, viu, irmãos? Tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é dele, Deus está abatendo, viu, irmãos? Deus está abatendo, meus irmãos e irmãs. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme com Deus. Fuja de tudo aquilo, irmãos, que é engano. Fuja e se apega no revestimento da unção do poder de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, o juízo de Deus
está, irmãos, passeando sobre a terra, viu? O juízo de Deus está, irmãos, passeando. Balabás, e canta labás, Sorian, balabás, suri, canta labai. Juízo de Deus está passeando sobre a terra. O juízo de Deus está passeando, irmãos, sobre as igrejas. O juízo de Deus, irmãos, está passeando. E canta labás, surian, balabai. Sobre irmãos e irmãs, até mesmo a política do nosso Brasil, irmãos. O juízo de Deus está passeando, irmãos. Ricanta labás, riambalabás, no Congresso, irmãos, no Congresso. Aleluia, aleluia. O juízo de Deus está passeando, irmãos, no governo. Ricanta labás, suriambalabai. Riambalabás, suricanta labai. Riambalabás, suricanta labai. Oriambalabaçu, ricantalabás. Muitos, aleluia, Jesus, ricantalabás, que se diz rico, irmãos, e por conta da sua soberba, aleluia, do dia para a noite, irmãos, aleluia, deixarão de existir, irmãos, em cima dessa terra. Muitos, ricantalabás, riambalabás, porque eu, Deus, ricantalabás, suriambalabás, quem abate o soberbo, diz o Senhor, eu, Deus, quem abate o soberbo, me canta labaçu. Muitos, 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 diz o Senhor dos exércitos, aleluia, que se diz, aleluia, ter tanto, mas que, aleluia, Jesus tem, aleluia, trazido grandes provações contra o meu povo em cima dessa terra, diz o Senhor, aleluia, eu, o Senhor, o baterei. Eu, o Senhor, o abaterei. Ricanta labaçu, ricanta labaçuriambalabai. Mas muitos, diz o Senhor, aleluia, Jesus, que tem sido provado nesse ano de 2024. Aleluia, sou eu, Deus, levantarei com as minhas mãos. Ricanta labaçuriambalabás, com grande poder, com grande autoridade. Aleluia, e canta labaçu, eu, Senhor Deus, aleluia, estou abatendo, aleluia, tudo aquilo que não é do meu querer, aleluia, em cima desta terra, aleluia, sobre as igrejas, todo o cenáculo de teatro, eu, Senhor Deus, estou, aleluia, batendo em o nome do Senhor Jesus. E canta labaçúria, balabás. Oh, Deus vivo, Deus poderoso, Deus de mistério, ori canta labaçuriambalabai. Aleluia, Senhor, que dou força, meu irmão, minha irmã, diz o Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Ori canta labaçuriambalabás. Que Deus dê força para o meu irmão, para a minha irmã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã. Aleluia. Muita coisa nova, irmãos. Deus vai fazer, irmãos. Muita coisa nova. Mas eu quero aqui dizer aos irmãos e irmãs que aquilo que não é de Deus, que não provém de Deus, irmãos. Aprenda isso, entenda isso, irmão. Deus está colocando a mão e está jogando por terra, viu? Meus irmãos, porque quando não há, irmãos, verdadeira adoração, é teatro, meus irmãos, é teatro. Ou nós fizemos a obra, ou nós estamos ali, irmãos, só fazendo teatro, irmão. Vamos somar, tá bom, irmãos? Para o reino de Deus, porque o reino de Deus está, irmãos e irmãs, cuidando de nós. Amém? Vamos fazer, irmãos, para o reino de Deus, porque a vida do irmão vai ser envolvido com o reino de Deus. A casa do irmão, a casa da minha irmã, a família da minha irmã, vai ser envolvido, vai ser impactado, aleluia, com a presença, com o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero aqui, irmãos e irmãs, pedir perdão aos irmãos, ficou bastante longo esse áudio, mas eu quero dizer aos irmãos aqui, olha que aqui do meu lado, irmãos e irmãs, eu vi uma mão muito forte, um ser muito forte, um ser muito poderoso, aleluia, Jesus, que está aqui juntamente comigo nesse momento, viu, irmãos? Rica palabassuria balabai.
Ricanta labassuria balaba. Oricanta labassuria balabas. Oria balabassuria canta labas. Roricampa labassuria balabas. Ricanta labassuria balabas. Oricanta labassuria balabas. Oriam balabas, ricanta labassuriam balabas. Oriam balabas, ricanta labassuriam balabas. Oricanta labassuriam balabas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oricanta labas. Muito dos meus filhos eu recolhi esse ano. Ricanta labassuriam balabas. Mas muitos eu ocupei, muitos ainda eu estou dando a oportunidade para se arrepender, diz o Senhor. Oricanta labassuriam balabas. Ricanta labas. Oricanta labassuriam balabas. Diz o Senhor dos Exércitos. Estou visitando pessoas, ricanta labas, que estão feridos, estão machucados. Mas meu servo, minha serva continua orando, continua buscando a minha presença. Ricanta labassuriam balabas. Diz o Senhor dos Exércitos. O diabo ele tem trabalhado de todas as maneiras para confundir a mente, a fé dos meus filhos sobre a face da terra. Ricanta labassuriam balabas, assim diz o Senhor. O diabo ele tem trabalhado de todas as maneiras para roubar a salvação do meu povo, dos meus filhos em cima dessa terra, para confundir. Mas eu, o Senhor dos Exércitos, ricanta labas, estou trabalhando, ricanta. Ricanta labas. Assim diz o Senhor, meu filho, minha filha. Faça a sua parte com a minha palavra, com o meu evangelho. Porque muitos, diz o Senhor, irão pagar com a sua própria vida por conta da sua rebeldia. Por conta de tanta oportunidade que eu dei. Porque eu sou longânimo. Eu sou, aleluia, diz o Senhor, eu sou longânimo. Aleluia. Eu não quero a destruição, diz o Senhor. Eu não quero. Oricanta. Mas por conta da dureza do coração humano, ricanta labas, siriam balabas. Ricanta labas, suriam balabas. Sou eu, o Senhor, ricanta labas. Tenho passeado sobre a terra. Irei passear, ricanta labas. Aleluia, Jesus.
E canta labás, com a minha mão de justiça, diz o Senhor. Portanto, igreja do Senhor, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara na minha presença, diz o Senhor. E canta labás. Oriam palabasuri canta labai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitos eu poupei esse ano, diz o Senhor. Muitos. Aleluias. Ori canta labaçu. Para que haja arrependimento. Ori canta labaçuriam palabai. Aleluia, Jesus. Mas eu mesmo, Senhor, Jesus, eu mesmo, Senhor. Aleluias. Muito forte, meus irmãos, a visão que Deus está me dando aqui, irmãos. Muito forte. Ori canta labaçuriam palabai. Muitos, meus irmãos e irmãs. Deus tem falado, Deus tem dado oportunidade, irmãos. Aleluia. Mas agora, irmãos, no ano de 2025, irmãos, eu vejo Deus, irmãos e irmãs, agindo, tratando, colocando cada coisa no seu lugar, irmãos. Cada coisa no seu lugar. Aleluia, Jesus. Porque muitos, irmãos, não querem orar, não querem buscar. Querem ficar, irmãos, no seu próprio ego, querem ficar nos seus próprios pensamentos. Aleluia. Deus manda eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, busca a presença de Deus. Esqueça picuinha, esqueça... Não, busca a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai guardar, irmãos. A presença de Deus que vai dar o livramento, vai dar o escape. Amém, meus irmãos? Ori canta labás e amba labai. Ori canta labás, ori amba labai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu nem estava com coragem, irmão, de orar nem nada, mas Deus, irmãos e irmãs, me visitou aqui e a glória é muito grande, irmãos, a presença é muito grande. Canta labás. E que essa presença, irmão, que tem nos guardado, tem nos sustentado. Canta labás. Deus falou comigo, irmãos, meu servo. Essa é a minha presença. Que se não fosse, disse o Senhor, se meu servo, se não fosse essa minha presença, nem você estaria vivo, meu servo. Tudo que você já passou, mas eu tento e guardado. E assim eu estou fazendo, diz o Senhor, sobre a vida de muitos. Sobre a vida de muitos, irmão. Deus falou comigo aqui. Sobre a vida de muitos. Que tem passado, irmão, pelo estreito. Pessoas, irmãos, Deus me mostra aqui, irmão, pessoas, irmãos, dentro de igreja, machucado, ferido. Pessoas que não aguentam mais, irmãos. Mas Deus, Ele manda dizer, irmão, que Ele está guardando.
que não é para o irmão, que não é para a irmã desistir, irmã, por nada. Porque Ele mesmo, irmã, Ele mesmo vai lhe livrar, Ele mesmo vai tirar você daí, irmã. Porque você tem sido, irmão, manipulado por mãos humanas e não pela presença dEle. E canta labás, riamba labai. E canta labassuri, riamba labai. E tudo aquilo, meus irmãos e irmãs, aleluias, Deus ainda diz mais, irmãos, tudo aquilo, irmãos, que tem sido manipulado, viu, irmãos, no nosso Brasil, por mãos humanas, irmãos, disfarçado, irmãos, de religiosidade, irmãos, Deus está colocando a mão, viu, irmãos? Deus está colocando a mão, irmãos. Oriambalabás e canta labai. Enquanto, meus irmãos e irmãs, Deus me mostra, irmão, muitas pessoas feridas, machucadas, destruídas, irmãos. Enquanto isso, meus irmãos, aleluia, Jesus, pessoas, irmãos, super ricos, pensando, né, irmãos, que é rico, mas não, irmãos. E Deus, irmãos e irmãs, está entrando, aleluia, com justiça, viu, irmãos? Não se assuste, diz o Senhor, que muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão vir à tona, irmãos, do nosso Brasil. Mas Deus, meus irmãos e irmãs, Ele canta labai. É Ele, irmãos, que cuida das suas ovelhas. É Ele que tem zelo, irmão. É o Senhor Jesus que morreu na cruz, irmão. É Jesus que quer ver a minha irmã, o meu irmão, servindo a Deus em paz, com alegria. Jesus, irmã, quer ver você, minha irmã, feliz, alegre, cheio da sua presença, da essência. Aleluia, Jesus. E Deus, irmãos, manda dizer que Ele tem guardado a minha irmã, tem guardado o meu irmão. E se prepara, viu, irmã? Aleluia, Jesus. Você que tem lutado, tem pagado o preço, viu, irmãos? Deus está entrando com honra, Deus está entrando com vitória. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, me perdoa mais uma vez por esse áudio aqui ficar longo, viu, irmãos? Mas, irmãos e irmãs, graças a Deus, né? Que Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Não desista por nada, viu, irmão, da sua fé. E tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que você tanto necessita das mãos de Deus, pode ter certeza, Deus, Ele é o nosso pastor. Deus, Ele abre caminho, Ele mostra direções, e nós, irmãos e irmãs, aquilo que, como eu disse, irmãos, aquilo que é de Deus, aquilo que é para o anjo, aquilo que é para o homem, mas aquilo que depender, irmãos, de nós, do irmão, da irmã, da nossa pessoa, a gente também tem que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Mais uma vez, desculpe, irmãos, muito longo o áudio, mas, irmão, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Quero aqui, irmãos, desejar a todos os irmãos um feliz ano novo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Quero dizer aos irmãos que nós aqui da igreja, irmãos, sempre estaremos orando em favor dos irmãos, indiferente do seu credo religioso, porque, meus irmãos e irmãs, o Evangelho, né, do Senhor Jesus aqui convence, né, irmãos? A presença de Deus é que convence o homem e a mulher de todos os seus erros, de todo o seu pecado. Amém? Irmãos, ficam todos com Deus. Quero aqui agradecer, meus irmãos, todos os irmãos do grupo, né, dos nossos canais, irmãos. Quero agradecer todas as pessoas que são inscritos, aqueles que não são inscritos, irmão, escreva. E vamos ficar firmes com Jesus. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.